E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Riviera Engenharia, canal sobre dicas de construção e manifestações patológicas. Hoje iremos falar sobre um guia de pinturas. O seguidor do canal perguntou dicas sobre pintura, com relação às disponíveis no mercado, as diferenças, qual a melhor aplicabilidade dependendo da superfície ou do tipo. Então vamos para mais uma dica do Confere aí. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais novidades. A pintura de paredes não é uma tarefa tão simples, principalmente quando se deseja qualidade e durabilidade. A primeira etapa é verificar as condições da superfície. Se elas apresentam algumas imperfeições, mofos, infiltrações, elas devem ser corrigidas antecipadamente. Para o caso de mofos, é aconselhável colocar uma solução com água sanitária para você remover ele. No caso da parte de gorduras e sujeiras, pode ser aplicado detergente para fazer essa limpeza. E no caso das imperfeições, a depender da superfície, no caso de gesso, argamassa ou coisa do tipo. Em seguida temos a preparação da superfície. No caso de massa corrida, para paredes não molháveis, e no caso de massa acrílica, para paredes molháveis. Em seguida temos o lixamento, a remoção do pó, até pode ser com a vassoura, e posteriormente um pano úmido para retirar esse pó, que é um dos grandes problemas de durabilidade da pintura depois. O passo importante é não esquecer de proteger maçanetas, cortinas, portas com fita crepe. Uma dica importante é justamente com relação ao consumo de tintas. Nos sites dos principais fabricantes é normal ter uma calculadora de tintas. Nela é possível, de acordo com a metragem, identificar a quantidade mais ou menos de que vai se gastar, o que poupa a questão de se comprar muito acima do necessário ou abaixo. A aplicação no selador é importante no sentido de tapar os poros e, consequentemente, diminuir a quantidade de tinta a ser aplicada. Tem também o fundo preparador. A diferença para o selador é que ele acaba tendo uma maior aderência, então ele serve também para repinturas, paredes com reboco um pouco mais velho. Ele tem o poder de firmar um pouco melhor. Tanto um quanto o outro, a principal característica é diminuir a quantidade de tinta a ser usada e, consequentemente, o seu prazo de execução. Partindo agora para a pintura propriamente dita, temos alguns pontos a serem considerados. Para ambientes externos que estejam com condições de chuva, não é aconselhável fazer pintura. Consequentemente, para não perder o trabalho executado até aquele momento. Em dias úmidos, a tinta tende a secar no processo um pouco mais lento. E em dias muito secos, a tinta fica um pouco mais difícil de espalhar na superfície. As embalagens das tintas, nas latas, na parte posterior, existe uma recomendação na questão de diluição dessas tintas com um pouco de água ou solvente, isso em razão do tipo de tinta a ser aplicada. Isso é importante no sentido de economizar um pouco mais, que não deve ser ultrapassado, no sentido de que preza pela economia, porque realmente vai ficar uma tinta menos espessa, a durabilidade tende a ser menor. Um ponto importante também é a quantidade de mãos, que vai depender justamente do tipo de tinta e da cor. Se você estiver colocando uma tinta mais escura para uma mais clara, a tendência é você precisar de mais demãos, normalmente variando aí em torno de 3 demãos para um caso desse. Uma dica interessante é começar a pintura do teto para depois ir para as paredes. Com relação a essa questão do respingo, colocar nas paredes e acabar perdendo o seu trabalho. Quanto aos tipos de tintas e suas aplicações, temos o seguinte. Tinta látex PVA, indicada para ambientes internos e secos, são as mais econômicas. Tinta acrílica, pelas suas características de maior resistência à umidade, é indicada para regiões externas, cozinhas e banheiros. Tinta epóxi, são as mais resistentes, indicadas para pinturas de caixas d'água, pisos de garagem, sendo indicada para pinturas de azulejos e pastilhas cerâmicas, devido à sua aderência elevada. E esmalte sintético, indicada para superfícies como o ferro e a madeira. Quanto ao acabamento, podemos considerar alguns tipos. Fosca, elas normalmente não têm brilho, ajudam a esconder imperfeições. Em compensação, são difíceis de limpar. Acetinada, são tintas com um pouco mais de brilho e podem ser usadas em cozinhas e banheiros. Semibrilho e brilho, são as mais duráveis e permitem a limpeza por várias vezes, porém costumam destacar as imperfeições. Com as texturas, tem-se inúmeras possibilidades de colocar a superfície com um pouco de relevo,
parecido um pouco com o mármore. Antes de mais nada, um planejamento prévio para identificar os materiais que você vai ser utilizado, como pincéis, bandejas de tinta, a proteção do piso, fita crepe a ser comprada, os tipos de pincéis e rolos, são muito importantes para que você não chegue na hora e tenha que estar saindo para fazer essas comprinhas. Neste vídeo do canal, temos indicações de problemas que ocorrem nas paredes e que devem ser corrigidos antes de qualquer planejamento para as pinturas, com o risco de você não ter uma durabilidade adequada de sua pintura. Espero que tenham gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever-se no canal. Até mais!